Os dinossauros são seres extremamente fascinantes, que fazem um tremendo sucesso até os dias de hoje. Porém, mesmo com o consenso da academia de que esses seres se encontram extintos há milhões de anos, ainda existem lendas que contam histórias de alguns seres que escaparam da grande extinção. E um deles teria ficado preso na Escócia, especificamente no Lago Ness. Assim como viria a se tornar um dos maiores símbolos da criptozoologia, o monstro do Lago Ness, ou conhecido carinhosamente como Nessie. Mas seria essa criatura real ou apenas uma lenda? Nós temos evidências para atestar sua veracidade? Se liga aí nessa investigação. O primeiro relato que nós temos a respeito da criatura vem do livro escrito por Santo Adonã, intitulado A Vida de São Columba, que narra a história de um missionário cristão chamado Columba, que foi responsável por espalhar o cristianismo naquela região que hoje é conhecida como Escócia. O livro narra acontecimentos do século VI, e na página 170 do livro acontece algo bem inusitado. Um homem picto, que é nativo da região, estava se afogando num rio, quando um dos amigos de São Columba se prepara para salvá-lo. Porém, do nada, uma criatura emerge das águas e ameaça devorar os dois homens que ali estavam. Porém, São Columba era piedoso, ele era perigoso e, como o próprio nome diz, muito macho. Ele ergueu sua mão e pintou o sinal da cruz e disse as seguintes palavras: "Não avance mais e não toque o homem algum. Vá embora." E o bichão voltou todo acuado. São Columba, o último herói da Terra. Outra retratação curiosa que pode falar a respeito do monstro do Lago Ness vem do século IX, conhecida como a Maiden Stone, que é composta por duas rochas, uma representando o lado leste e a outra o lado oeste, e nelas estão esculpidas algumas figuras bem interessantes. Na face oeste da rocha, nós vemos uma cruz cristã, sobre ela uma mulher rodeada por dois seres que se assemelham a peixes, e na rocha leste uma criatura enigmática, conhecida como a besta picta, um animal na qual ainda não foi identificado se de fato é um ser catalogado ou talvez o próprio monstro do lago. Após isso, vários avistamentos de um ser gigantesco que vive no lago vieram, porém um específico mudou a imagem relacionada ao monstro para todo sempre. E a testemunha da vez é Arthur Grant, que em janeiro de 1934, o mesmo pilotava sua moto, próximo à vila Abriacar, que se encontra próximo ao Lago Ness. Mas o fator estranho dessa história é que supostamente um ser teria atravessado na sua frente, e o próprio relatou: "Eu estava quase lá quando uma pequena cabeça e um pescoço longo olhou na minha direção, e o objeto, assustado, deu 2 pulos e atravessou a estrada, afundando no lago." E sua descrição feita dizia que o animal era detentor de 4 nadadeiras, além de medir aproximadamente entre 4,5 metros e 6 metros de comprimento. Tanto que o próprio New York Times registrou a criatura como semelhante a um plesiosauro. Mas mesmo que o relato de Grant seja impressionante, poucos meses depois, nós tivemos uma evidência que viria a se tornar uma das imagens mais icônicas da criptozoologia. A imagem em questão recebeu uma enorme notoriedade por ser supostamente a primeira prova da existência do Nessie, e ela veio no mês de abril de 1934, uma foto registrada por Robert Kenneth Wilson, que observava o lago e a criatura apareceu para ele, fazendo puxar a câmera e registrar o momento. Ah, e Robert era ginecologista, não que uma coisa tenha a ver com a outra. Mas voltando para a imagem em questão, o Nessie apresentava um pescoço longo e uma parte de seu corpo projetada para fora da água, se assemelhando bastante a um plesiosauro, que confirmaria a história contada por Grant, e essa imagem teve uma repercussão avassaladora, tanto que o próprio Daily Mail publicou na capa do jornal, e o título dizia: "Foto do monstro de cirurgião do extremo oeste." Após isso, vários vídeos e fotos relacionados ao Nessie vieram sequencialmente, como o Peter McNabb, que em 1955 estava no topo do castelo Urquhart, quando fotografou algo se movendo na água. Ou então, vários vídeos que supostamente comprovam o fato de algum ser desconhecido estar nas águas do lago. Alguns deles são bem incríveis, mas outros não são dos mais realistas. Bem, embora tenhamos inúmeros casos filmados e fotografados, dificilmente conseguimos dizer que as imagens derivam das ações de um monstro ou de um ser do período Cretáceo, já que o monstro em si não possui nenhuma foto ou vídeo que deixe sua aparência explícita. Bem, pelo menos um que seja verídico. Mas fora isso, há grandes inconsistências a respeito da sua aparência, que nem sempre foi associada a um plesiosauro, já que essas descrições visuais vieram apenas anos após a descoberta de dinossauros e répteis marinhos, como o próprio plesiosauro, que foi descoberto apenas em 1835, e as imagens mais antigas associam o monstro à aparência de um cavalo. Não faz muito sentido. Além disso, a primeira ilustração da criatura registrada em um livro data do século XII, em um livro localizado na Biblioteca Britânica.
onde provavelmente essa imagem registra os acontecimentos da história de São Columba e do homem que foi atacado nas águas. Mas o fato que vem a chamar a atenção é que a aparência do Nessie se assemelha mais a um urso com cauda longa do que com qualquer réptil, peixe ou dinossauro. E quando vamos para relatos posteriores, como o de Arthur Grant em 34, onde nós ouvimos falar do famigerado pescoço longo, vimos que essa história foi apresentada para o zoologista Maurice Burton e concluiu se tratar talvez de uma grande lontra, ou foca, que podem ser encontradas na região, que atrelados à falta de iluminação e um pouco de exagero e imaginação por parte de Arthur Grant, geraram uma criatura pré-histórica e bem assustadora. Já nos anos 80, foi realizada talvez a maior expedição de busca pelo monstro do Lago Ness. Essa ideia foi liderada por Adrian Shine no ano de 1987, utilizando a tecnologia de sonares, e ficou conhecida também como Deep Scan, onde foram usadas 20 embarcações que varreram toda a área do Lago Ness em busca do monstro. Porém, nada interessante de fato foi encontrado, deixando muitos entusiastas bem decepcionados. Porém, o ser humano é brasileiro e não desiste nunca, e mesmo após o Deep Scan, ainda não desistiram em encontrar o nosso querido monstro. E no ano de 2018, foi feita talvez a análise mais completa do lago já realizada até hoje. Foi feita pelo geneticista neozelandês Neil Gaiman, que coletou centenas de amostras de água em diferentes profundidades e pontos do lago para que fossem analisadas as combinações de DNA que ali ficaram, e talvez encontrar a nossa querida criatura. Porém, para surpresa do meu avô, que já lutou com esse bicho umas 2 vezes, nenhum DNA de criatura desconhecida foi encontrado. E o próprio geneticista havia dito: há uma quantidade significante de DNA de enguias. Enguias são muito abundantes no Lago Ness, com DNA de enguias encontrados em praticamente todos os locais, e são muitos. E isso dificulta bastante a atestação do nosso réptil. Porém, como então explicar a claríssima e bem iluminada foto do cirurgião? Bem, uma pessoa resolveu abrir o bico e falar sobre o caso lá em 1993. Essa pessoa é Christian Sperling, e esse senhor era enteado de um famoso ator e diretor britânico, conhecido como Marmaduke. E esse Marmaduke também era um mentiroso profissional, já que ele teria descoberto supostamente uma pegada do Nessie, mas os cientistas logo desmascararam ela, afirmando ser uma pegada de hipopótamo, que foi colocada artificialmente pelo próprio Marmaduke. E após isso, o homem foi feito de piada por um bom tempo, até que ele ficou de saco cheio e resolveu se vingar de toda a mídia. E para isso, ele chamou seu enteado, Christian Sperling, que era modelador profissional, e disse: "Você poderia fazer um monstro para mim?" E o próprio Christian afirmou anos depois: "Eu apenas me sentei e fiz. O modelei na ideia de fazer uma serpente marinha." E após a criação da grande farsa, a foto foi enviada para o amigo de Marmaduke, o famigerado cirurgião, que dá nome à nossa foto. Então, baseando-se nas evidências que nós temos, é praticamente impossível sustentar a existência de um enorme ser pré-histórico que viva nas frias águas do Lago Ness, já que todo o lago foi completamente varrido e nem sinal de nosso amiguinho. Além de que, as melhores provas que nós temos a respeito do monstro já foram desmentidas, sejam elas mais interpretações de animais reais, como uma enguia gigante, que é um bicho bizarro, ou simplesmente fraudes criadas para gerar visibilidade, como foi o caso da foto do cirurgião, o que põe nosso monstro apenas como um mito. Mas mesmo assim eu acredito que meu avô brigou com ele. E caso tenha gostado desse vídeo e se interesse por conteúdos como esse, se inscreva e ative o sininho para receber mais notificações. Eu sou o Tangamandapiano e esse é meu canal.